O presidente Fernando Collor de Mello, ex-presidente Fernando Collor de Mello, foi preso na madrugada de hoje para cumprir uma pena de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no esquema da BR Distribuidora. A prisão foi determinação do ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou recursos contra a condenação, uma condenação ocorrida em 2023. Acerta Alexandre de Moraes, Kertzmann? Paulo, no despacho dele é interessante que a sentença dele fundamenta muito bem o porquê desse cumprimento imediato. Hoje, hoje ao longo do dia, o ministro Gilmar Mendes ele pediu a suspensão dessa aplicação, mas como já tem a maioria formada, o ex-presidente Fernando Collor vai continuar preso. Isso não produz esse efeito de libertá-lo. O interessante nisso tudo, Paulo, é que hoje, ao longo do dia, a família Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, todos eles vieram a público meio que prestar solidariedade ao Fernando Collor, no seguinte sentido, dizendo que essa decisão do Alexandre de Moraes de não acatar, porque a alegação da defesa do Fernando Collor é que não foi julgado ainda o outro embargo de declaração, embargo infringente, eu não sei o nome correto, Figueiredo pode esclarecer melhor, e o ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte: não, isso é uma medida protelatória. Então, cumpra-se desde imediato a sentença de prisão até que se julgue esse outro embargo. E a família Bolsonaro está alegando o seguinte, que essa decisão vai servir para poder mandar prender o pai deles, né? Dizendo o seguinte: quando ele for condenado, o Alexandre de Moraes, entre aspas, já vai ter um precedente para mandar prender o Jair Bolsonaro sem que esses embargos sejam apreciados. É para você ver, Paulo, que mesmo quando a justiça é feita e é aplicada corretamente, porque já era para o Fernando Collor estar na cadeia há muito tempo, né? Mesmo quando isso acontece, você tem uma parte do mundo político se insurgindo contra para defender os próprios interesses. Depois reclama que o Brasil é essa bagunça institucional. Como ex-presidente da República, ele fica numa cela individual do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, que fica em Maceió, capital de Alagoas. Figueiredo é o terceiro ex-presidente a ser preso desde a redemocratização do Brasil. Lula, Michel Temer também foram detidos. Lula foi preso em 2018 por corrupção e lavagem de dinheiro. E Temer foi preso naquela investigação que envolvia a apuração da usina do escândalo da usina nuclear de Angra 3. Queria que você comentasse primeiro essa decisão de Alexandre de Moraes e completasse a opinião de Kertzmann, que até sugeriu a sua participação aí num tema específico. Paulo, do ponto de vista jurídico, né, a decisão veio como uma forma de identificação que o ex-presidente Fernando Collor estaria criando mecanismos para postergar o cumprimento da pena, né? Os embargos de declaração, que é o instrumento jurídico que é utilizado para esclarecer contradições, erros materiais, obscuridades da decisão, é um mecanismo jurídico que é utilizado como recurso, inclusive, para que sane essas situações que eu comentei. Mas quando ele é utilizado, obviamente, com forma postergatória, com forma de realmente criar mecanismos para atrasar o cumprimento da decisão, a decisão que foi proferida realmente para o cumprimento imediato da pena tem realmente essa finalidade e deve ser realizado dessa forma, cumprido dessa forma, sabe, Paulo? Então, do ponto de vista técnico, vendo a notícia em si, eu identifico realmente que seguiu o caminho. Agora, do ponto de vista institucional, eu acho que a gente precisa, inclusive, fazer uns comparativos e verificar até onde vão ter os furos ou buracos ou cumprimentos de penas ainda da Lava Jato, né, Paulo? Nós tivemos o atual presidente da República, Lula, que foi descondenado por situações que, inclusive, já discutimos inúmeras vezes aqui no Talks e que eu, do ponto de vista técnico-jurídico, concordo com as situações, porque o que o ministro Sérgio Moro fez junto com a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal, perdão, foi realmente inadmissível do ponto de vista constitucional do nosso país, mas é o que Alexandre de Moraes também faz na condução dos inquéritos aí, seja
das fake news quanto dos inquéritos, principalmente do inquérito que envolve a questão das depredações que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, Paulo, eu acho que o ponto que, inclusive, que o Ricardo comentou, cara, é muito importante, se refere à instabilidade institucional, né? Então, sim, fora das questões jurídicas, a minha opinião é que o Supremo precisa focar na estabilidade institucional do nosso país, na segurança jurídica. E não é o que ele está fazendo, não só com essas decisões, mas como toda a sua atuação do ponto de vista jurídico-político. Né? O Supremo não é um órgão, isso inúmeros pensadores, filósofos do direito discutem, né? E concordam que ele não é meramente um tribunal jurídico, né? Legal. Ele realmente tem a função política, mas a função política, volto a dizer, com a ideia do P maiúsculo, do ponto de vista de fortalecimento institucional das entidades de Estado, e não da forma que ele tem conduzido inúmeras decisões, viu, Paulo? Só para botar uma pimenta no vatapá, a gente tem 3 minutinhos, então uma participação rápida do Kertzmann e do Figueiredo sobre esse tema. O que me deixa assustado, Kertzmann, é uma bipolaridade dos membros do Supremo Tribunal Federal. Enquanto Gilmar Mendes, Dias Toffoli querem descaracterizar a todo custo a opinião Lava Jato, a Operação Lava Jato, jogando essa operação no lixo todos os dias, o ministro Alexandre de Moraes utiliza-se de uma ação da Operação Lava Jato para prender o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ora, o Supremo precisa chegar numa conclusão. Como é que é isso? A Operação Lava Jato tem valor ou não tem valor? É a pergunta que eu deixo no ar, Kertzmann. Cadê o Ricardo? Essa sua pergunta, Paulo, essa sua pergunta, ela pode ser respondida com outro exemplo, que foi a condenação, ainda que no Peru, da ex-primeira-dama por causa de casos de corrupção apuradas no âmbito da Lava Jato. O que mostra, Paulo, de forma muito clara, que a Lava Jato foi legítima, que a Lava Jato produziu provas, que a Lava Jato teve o seu efeito à época atingido, que foi acabar com aquela quadrilha organizada de corrupção que, à época, o ministro Gilmar Mendes, que hoje solta todo mundo, qualificava como uma cleptocracia. Então, a Lava Jato fez o papel dela. Só que aí, quando chega na alta esfera do judiciário, se torna uma operação seletiva. Para quem eles querem, produz efeito. Para quem eles não querem, produz impunidade. Figueiredo, como é que você vê essa bipolaridade do Supremo Tribunal Federal? Ô Paulo, eu gostei até da sua expressão, né? Bipolaridade do Supremo Tribunal Federal, assim. Infelizmente, Paulo, eu não vejo ela como uma finalidade institucional focado em gerar estabilidade no nosso país. Eu vejo realmente como nem uma bipolaridade, eu diria, de teses jurídicas, mas de decisões meramente políticas e ideológicas, né, Paulo? Então, essa bipolaridade política e ideológica, mas não com esse viés, mas sim com seus próprios objetivos, interesses. E isso é comprovado a partir do momento que parentes, esposas de ministros estão atuando, né, através por meio de advocacias administrativas e por aí vai, dentro do Supremo Tribunal Federal e em outras situações, eu acho que é o reflexo, na minha opinião, dessa bipolaridade que você muito bem contextualizou e deu como exemplo, viu, Paulo?